Olá, meus amores. Voltei para falar do catecismo da Igreja Católica. Eu parei no 632. Cristo desceu aos enfermos. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dos mortos, pressupõem que anteriormente à ressurreição ela tenha ficado namorada dos mortos. Este é o sentido primeiro dado pela pregação apostólica, a descida de Jesus aos enfermos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com toda a sua alma esteve com eles namorada dos mortos. No entanto, foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, dos enfermos, ou Sheol, ou Hades, visto que os que lá se encontravam estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, que não significa que a sorte deles seja idêntica, mas, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão, se não precisamente essas almas santas que esperam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos enfermos, Jesus não desceu aos enfermos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno dos condenados, mas para libertar os justos que o havia precedido. Também aos mortos foi anunciada a boa nova. A descida aos enfermos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em seu real significado de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes da redenção. Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra, a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus, escutando, vivesse, escutando, vivesse. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que, por medo da morte, passaram a vida toda sujeito à escravidão. A partir de agora, como Cristo ressuscitado, tem a chave da morte e da morada dos mortos. E em nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Resumindo, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que, por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, aquele que o tinha poder de morte. O Cristo morto, em sua alma, unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. No terceiro dia
ressuscitou dos mortos. Anunciando essa boa nova promessa de Deus, que Deus fez aos nossos pais, Ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdadeira central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento e pregada juntamente com a cruz, como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos. Por sua morte venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Um evento histórico e transcendente. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. São Paulo escreveu aos Coríntios, no ano de 56, eu vos transmiti, e o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo fala que da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecido após sua conversão às portas de Damasco. O túmulo vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui? Ressuscitou? No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com o qual nos deparamos é o sepulcro vazio. Ele não constituiu em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia ser explicada de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constituiu para todos um sinal. Apesar do sepulcro vazio, constituiu para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o acontecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres, em primeiro lugar, e as de Pedro. Logo depois, o discípulo que Jesus mais amava afirma que ao entrar no túmulo vazio e descobrir as faixas de linho no chão, viu e creu. Isto supõe que ele tenha constatado pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana, e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrestre, como acontecera com Lázaro. As aparições do ressuscitado. Maria de Magdala e suas santas mulheres, que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado às pressas na tarde de Sexta-feira Santa, devido à chegada do sábado, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. A eles, Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos 12. Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles, e é baseado em seu testemunho que a comunidade exclama: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Tudo que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção de novos tempos que começam naquela manhã pascal. Como testemunhas do ressuscitado são eles as pedras da fundação da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, a maioria ainda vivendo entre elas. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e dos outros apóstolos. Diante desses testemunhos, é impossível
interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte de cruz de seu mestre, anunciado antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nós falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com o rosto triste, assustados, porque não acreditaram nas santas mulheres que voltaram do sepulcro, considerando suas palavras um delírio. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, criticou-os pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que eu tinha visto ressuscitado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero rezar um Pai Nosso para uma inscrita minha. É Leir. Ela está com problema de saúde. Parece que depressão. Então eu quero pedir a Nossa Senhora da Saúde que cuide dela, que cure essa moça, que peça ao nosso Pai que interceda por ela, que ela venha sair de qualquer problema que esteja abalando a vida dela. Ela se chama Leir. Deus abençoe você grandemente, que a sua saúde seja restaurada. Creia, Deus pode tudo, pode te levantar, pode te tirar, se for depressão, pode tirar, qualquer problema Deus tira da gente, basta que peça com fé. Amém? Então vou rezar um Pai Nosso com a Ave Maria para você. Pai Nosso que estás no céu, para você não, para Deus, que Ele te cure. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa tarde.